Ao longo da história, nós, humanos, somos cativados por histórias de decepção e intriga. Desde os tempos antigos até a era moderna, a falsificação tem sido uma constante, fascinando e enganando pessoas de todas as esferas da vida. A falsificação, a arte de criar imitações fraudulentas, permanece como um testemunho da capacidade humana tanto para a engenhosidade quanto para o engano. É uma prática que exige habilidade, paciência e um profundo conhecimento do objeto a ser falsificado. De artefatos antigos a obras-primas modernas, as falsificações se infiltraram em todas as facetas da sociedade, deixando para trás um rastro de crenças destruídas e reputações arruinadas. Museus, galerias de arte e colecionadores particulares têm sido vítimas de falsificadores habilidosos, que conseguem enganar até os especialistas mais experientes. Elas expõem a vulnerabilidade de nossos sistemas de autenticação e a fragilidade da confiança em um mundo inundado de informações. A cada nova descoberta de uma falsificação, somos lembrados de que a verdade pode ser facilmente distorcida. As falsificações se aproveitam de nossos desejos mais profundos, por riqueza, fama ou simplesmente uma fuga do mundano. A promessa de possuir algo raro e valioso pode cegar até mesmo os mais cautelosos. Uma falsificação habilmente elaborada pode despertar paixões, reescrever a história e desafiar nossa compreensão do passado. Ela pode transformar um objeto comum em uma peça de valor inestimável, alterando para sempre a narrativa histórica. No entanto, o fascínio da falsificação é frequentemente superado por suas consequências devastadoras. A descoberta de uma falsificação pode levar a escândalos públicos, processos judiciais e a perda de credibilidade de instituições respeitadas. A descoberta de uma falsificação pode destruir crenças antigas, minar disciplinas acadêmicas e erodir a confiança do público nas instituições. A cada revelação, a linha entre o real e o falso se torna mais tênue, desafiando nossa percepção da verdade. As histórias das maiores falsificações da história oferecem um vislumbre do lado negro da natureza humana, ao mesmo tempo em que nos lembram da importância do pensamento crítico e do ceticismo. Elas nos ensinam que devemos questionar e verificar, em vez de aceitar cegamente. Ao examinar esses casos, podemos aprender a nos proteger melhor da ameaça sempre presente da decepção. A educação e a conscientização são nossas melhores defesas contra os falsificadores, pois em um mundo onde as aparências podem enganar, a busca pela verdade se torna um imperativo. Devemos estar sempre vigilantes, prontos para distinguir o genuíno do falso e valorizar a autenticidade em todas as suas formas. Poucos artefatos têm tanta importância religiosa quanto o Santo Sudário de Turim, um pano de linho com a imagem tênue de um homem que muitos acreditam ser Jesus Cristo. Este artefato misterioso tem fascinado tanto crentes quanto céticos ao longo dos séculos. Durante séculos, o sudário foi venerado por milhões como o manto funerário de Jesus. Sua imagem, um lembrete pungente de seu sofrimento e sacrifício. A devoção ao sudário é evidente nas peregrinações anuais, onde fiéis de todo o mundo se reúnem para contemplar e orar diante deste objeto sagrado. A autenticidade do sudário tem sido objeto de intenso debate durante séculos, com defensores apaixonados de ambos os lados. Historiadores, teólogos e cientistas têm se debruçado sobre este enigma, cada um trazendo suas próprias perspectivas e evidências para a mesa. A análise científica do sudário produziu resultados conflitantes. Enquanto alguns estudos sugerem uma origem antiga, outros apontam para uma criação mais recente, alimentando ainda mais o mistério. A datação por radiocarbono, conduzida em 1988, sugeriu uma origem medieval, colocando a criação do sudário entre os séculos XIII e XIV.
Este resultado foi um golpe para aqueles que acreditavam na autenticidade do sudário como o verdadeiro manto funerário de Jesus. No entanto, essas descobertas foram contestadas por alguns que argumentam que as amostras testadas podem ter sido contaminadas ou não representativas do tecido original. Eles sugerem que a contaminação por manuseio ao longo dos séculos pode ter alterado os resultados. Apesar das controvérsias em andamento, o Santo Sudário de Turim continua sendo uma das relíquias religiosas mais visitadas e reverenciadas do mundo, atraindo milhões de peregrinos a cada ano. A fé e a curiosidade continuam a atrair pessoas de todas as partes, ansiosas para ver de perto este objeto enigmático. Quer seja um artefato genuíno ou uma falsificação magistral, o sudário continua a inspirar admiração e contemplação, servindo como um poderoso símbolo de fé e do mistério duradouro que cerca a vida e a morte de Jesus Cristo. A sua presença evoca uma profunda reflexão sobre a espiritualidade e a história, mantendo viva a chama da curiosidade e da devoção. No século VIII d.C., surgiu um documento conhecido como a Doação de Constantino, supostamente concedendo vastos territórios e poder político ao Papa Silvestre I e seus sucessores. Este documento, se autêntico, teria fornecido uma poderosa justificativa histórica para a supremacia papal sobre os governantes seculares. Durante séculos, a doação de Constantino reforçou as reivindicações papais à autoridade temporal, influenciando o equilíbrio de poder na Europa e moldando o curso da civilização ocidental. No entanto, no século XV, os humanistas da Renascença começaram a questionar a autenticidade da doação. Eles notaram anacronismos na linguagem, inconsistências com fatos históricos conhecidos e o surgimento conveniente do documento séculos após o suposto evento. Lorenzo Valla, um renomado filólogo, desempenhou um papel fundamental na exposição da doação como uma falsificação, dissecando meticulosamente sua linguagem e imprecisões históricas. O desmascaramento da doação de Constantino representou um golpe significativo na autoridade papal e contribuiu para a crescente onda de ceticismo em relação às instituições estabelecidas durante a Renascença. É um testemunho do poder da análise crítica e da importância de questionar até mesmo as crenças mais profundas. A descoberta do homem de Piltdown em 1912 causou ondas de choque na comunidade científica. A notícia se espalhou rapidamente, capturando a imaginação de cientistas e leigos em todo o mundo. Este crânio hominídeo aparentemente antigo, desenterrado em uma cova de cascalho na Inglaterra, possuía uma combinação única de características semelhantes às humanas e aos macacos. A mandíbula parecia pertencer a um primata, enquanto o crânio tinha traços humanos, criando uma mistura intrigante. O homem de Piltdown foi saudado como um elo perdido na evolução humana, fornecendo evidências cruciais para nossa compreensão das origens humanas. Cientistas acreditavam que essa descoberta preenchia uma lacuna significativa na linha do tempo evolutiva, oferecendo uma peça vital do quebra-cabeça. Por mais de 4 décadas, o homem de Piltdown ocupou um lugar de destaque em livros didáticos científicos e exposições em museus, moldando o estudo da evolução humana. Estudantes de todo o mundo aprenderam sobre essa descoberta, e ela influenciou muitas teorias e debates científicos. No entanto, na década de 1950, os avanços nas técnicas de datação e um exame mais aprofundado do fóssil revelaram uma verdade assustadora. O homem de Piltdown era uma farsa cuidadosamente elaborada. Cientistas começaram a questionar a autenticidade dos fósseis, levando a uma investigação mais detalhada. Descobriu-se que o crânio era um composto, consistindo de um crânio humano e a mandíbula de um orangotango, corados e envelhecidos artificialmente para parecerem antigos.
A análise revelou marcas de ferramentas modernas usadas para manipular os ossos, expondo a fraude. A farsa do homem de Piltdown continua sendo um dos casos mais infames de fraude científica, expondo os perigos do viés de confirmação e a importância de uma metodologia científica rigorosa. Este incidente destacou como o desejo de encontrar evidências que confirmem teorias pré-existentes pode levar a erros graves. Serve como um lembrete de que até mesmo as instituições e indivíduos mais respeitados podem ser vítimas de engano e que a busca pela verdade científica requer vigilância e ceticismo constantes. Hoje, cientistas continuam a aprender com o caso do homem de Piltdown, reforçando a importância da verificação independente e da revisão por pares em todas as descobertas científicas.